Olá pessoal, então estamos aqui para a gente continuar aqui com a nossa aula aí de número, deixa eu confirmar aqui com vocês, vamos lá aqui no meu estúdio, vamos lá, nossa aula aí de número 9 do dia 3 de abril, tá certo? Que nós estamos dando sequência aqui ao nosso material, então nós estamos aqui no nosso estúdio, tá certo? Muito bem, vocês estão me vendo aqui de frente, vocês estão me vendo na câmerazinha ali do lado, tá? E vocês vão ter aqui os slides, então, para que a gente possa falar desse conteúdo, tá bom? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então, a gente tem aí a nossa aulinha, vamos fazer um certo tempo, depois a gente vai parar para o intervalo e depois eu vou mandar esse material já para publicação lá na faculdade, tá bom? Muito bem, então olha só, nós vamos continuar aí com as nossas aulas. Então nós estamos falando de teoria da contabilidade, tá? E nós vamos falar então no capítulo 6, mensuração. Nós já falamos, pessoal, de ativos, já falamos de passivos, já falamos de patrimônio líquido, receita e despesa. Falamos de reconhecimento, correto? E agora nós vamos falar de mensuração. Depois, nas aulas seguintes, a gente vai falar então aí de divulgação, e o próprio conceito de caixa que a gente tem que considerar. Então, basicamente, nós temos essa aula e mais duas, e aí a gente finaliza, então, essa etapa do nosso curso, que é falar sobre o CPC 0, tá certo? Que é a base, digamos, de toda a parte contábil aí, a base para as outras normas, para tudo isso, tá bom? Bom, feito isso, então aí nós vamos entrar naquilo que nós chamamos de escolas do pensamento contábil, tá? Mas isso é para o futuro, tá bom, pessoal? Então vamos lá, olha só. Então vamos iniciar aqui. Primeiro, ele fala aqui mensuração. Então, ele vai dar os critérios de mensuração, pessoal, e o que é mensuração? Mensuração, veja, a gente sempre fala reconhecimento e mensuração. Qual é a diferença e o que quer dizer cada um deles, certo? Bom, reconhecimento é quando nós estamos falando do procedimento de registrar, é o momento em que você registra no seu balanço. Agora, a mensuração é o momento não, é o valor pelo qual eu faço esse registro, tá certo? Então, nós vamos ver que assim, para que eu faça efetivamente esse registro contábil, se eu não tenho um valor, eu não consigo fazer o registro, tá certo? Então esse é um ponto chave, fundamental. Ou seja, eu preciso reconhecer na minha demonstração esse elemento contábil, que pode ser um ativo, passivo, receita, custo, despesa ou perda, enfim, ou patrimônio líquido, que seja, faz parte de um desses elementos. Então, para reconhecer, eu preciso mensurar, ou seja, eu preciso conseguir medir. De forma mais simples, pessoal, mensuração, como ele diz aqui, o capítulo 6 do CPC, ele fala da mensuração, ele fala de como atribuir valor. E essa atribuição de valor, vocês vão perceber que nós temos alguns métodos, algumas, digamos, escolhas que a gente tem ou pode fazer, isso vai depender um pouco da norma que você está utilizando, mas do procedimento que você tem que fazer para que você possa, então, pegar esse fenômeno contábil, esse fato que ocorreu e fazer o registro na sua contabilidade, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, mensuração, capítulo 6, vamos lá. Então ele fala aqui, ó, os elementos reconhecidos nas demonstrações contábeis são quantificados em termos monetários. Bom, quando ele diz quantificados em termos monetários, significa que nós estamos pensando em dinheiro, nós estamos pensando em pegar esse fato contábil e transformá-lo em dinheiro. Por quê? Senão você não consegue fazer o seu registro, tá certo? Muito bem. Então ele tem que sempre pensar em termos monetários, porque você pode ter determinados elementos patrimoniais, ativo ou passivo, mas esses elementos, eles sem, digamos, valorização, eu não consigo colocar no meu balanço. Qual o custo de aquisição? Qual o valor que eu devo reconhecer? Né? Vou ter que depreciar, não vou, se eu tiver que fazer alguma estimativa de perda, como é que eu faço se eu não tenho necessariamente digamos, uma estimativa adequada para poder medir este valor, tá certo? Então esse é um ponto importante. Bom, então ele fala aqui, ó, isso exige a seleção de uma base de mensuração. Então, quando ele fala que exige a seleção de uma base de mensuração, é porque eu tenho critérios, eu tenho diferentes bases que eu posso utilizar. Tem determinadas situações que nós podemos utilizar e tem determinadas situações que nós somos obrigados a utilizar, tá certo?
Então nós vamos ver quais são essas bases aí, ó. Então a base de mensuração, ele vai dar basicamente o conceito aqui, ó, é uma característica identificada, por exemplo, custo histórico, valor justo ou valor de cumprimento, ele fala de item sendo mensurado. Então, é uma característica de eu pegar esse item contábil, esse elemento patrimonial e atribuir valor a ele, tá? Bom, então, ó, aplicar a base de mensuração a ativos ou passivos cria uma mensuração para esse ativo ou passivo e para as respectivas receitas e despesas. É redundante que ele fala assim, ao utilizar uma base de mensuração, ele cria, né, uma mensuração. Ou seja, quando eu uso alguma dessas bases de mensuração, consequentemente, eu tenho um formato, eu tenho um modelo, né, que eu posso utilizar, ou muitas vezes, como eu disse, nós somos obrigados a utilizar, para atribuir valor a esse ativo, ou a esse passivo, enfim. E, consequentemente, o seu efeito lá no resultado. Tá? Então, basicamente, nós temos isso aí como, digamos, mensuração. Aí ele fala aqui, ó, é provável que a consideração das características qualitativas de informações financeiras úteis, então isso nós já falamos lá nas primeiras aulas, ou seja, então quando ele fala de mensuração, então ele quer dizer que é possível que algumas dessas características qualitativas tenham algum efeito sobre essa mensuração, tá? Ele fala aqui, ó, informações financeiras úteis e da restrição de custo resulte na seleção de diferentes bases de mensuração para diferentes ativos, passivos, receitas e despesas. Bom, aqui ele também leva em consideração a provável, possível, dependendo da situação, dificuldade que você tem em fazer determinadas mensurações. Porque ao mensurar determinados itens, o que vai acontecer? Você vai ter custo para isso. Certo? Sempre há custo, pessoal, para que você possa fazer uma mensuração, um registro, um determinado procedimento. Um exemplo simples, eu já até comentei com vocês, mas assim, imagina que você está fazendo um impairment, tá? O impairment, pessoal, não é necessariamente um processo simples. Se você está numa empresa pequena, pode acontecer de ele ficar mais caro de fazer o procedimento, porque normalmente numa empresa pequena eu não vou ter condição técnica para fazer esse, digamos, esse cálculo, essa mensuração do impairment, certo? E aí nesse caso, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu precisaria contratar alguém. Então, para uma empresa pequena, cujo impacto financeiro na contabilidade seria pequeno, seria baixo, então não vale a pena, tá certo? Agora, voltando aqui, ó, então ele fala, ó, é provável que considerações qualitativas de informações financeiras úteis, certo? Para tomar decisão, e de restrição, e da restrição de custo resulte na seleção de diferentes bases. Agora, você imagina que eu posso ter determinados ativos por uma grande empresa e eu tenho uma base de mensuração porque eu tenho recurso financeiro e condição técnica para poder manter e fazer, digamos, aquele registro contábil. Agora, eu posso estar numa empresa de porte menor, uma empresa de médio porte, e não ter necessariamente condição de fazer esse registro ou esse procedimento. Tá certo? Então, pode ser que haja diferenças entre procedimentos de uma empresa para outra, porque às vezes fica muito mais caro você fazer o procedimento ou utilizar uma determinada base de mensuração, certo? Do que efetivamente você, digamos, usar uma outra base que você não tem, então, a preocupação aqui com essa, digamos, a questão do custo-benefício, tá certo? Então, por conta disso, lembre-se, o efeito custo-benefício, a relação custo-benefício pode influenciar na sua base de mensuração, certo? Muito bem. Então, vamos lá, ó, dando sequência aqui. Então ele diz assim, ó, então, um pronunciamento pode precisar descrever como implantar a base de mensuração selecionada nesse pronunciamento. Essa descrição pode incluir. Então, o que ele quer dizer basicamente? Que eu posso ter esse pronunciamento aqui, o CPC 0, ele dá as bases, tá certo? Ele dá as diferentes bases de mensuração que são, digamos, que a gente pode utilizar, que tem no IFRS. Muito bem. Agora, determinado procedimento que é específico, que eu tenho uma norma específica, então ali eu posso ter, digamos, pela norma, sou obrigado a utilizar determinado procedimento, tá
Tá certo? Então veja, eu tenho os critérios que são gerais, que estão nessa norma aqui, mas eu posso utilizar critérios efetivos, ou desculpa, específicos por conta de uma norma ou outra, tá? Ele fala aqui, ó, então esses pronunciamentos não pode precisar descrever, né, outros critérios ou procedimentos diferentes. Então ele fala aqui, ó, então essa descrição pode incluir, ó, especificar técnicas que podem ou devem ser usadas para estimar a mensuração, aplicando uma base de mensuração específica. Determinado procedimento muitas vezes demanda determinados processos, determinadas técnicas específicas. Essas técnicas específicas, elas podem efetivamente me gerar procedimentos específicos, tá? Então, ela fala aqui, ó, então, por conta dessa técnica específica ou que determinada norma exige, então eu posso ter uma base de mensuração específica. B. Ó, especificar uma abordagem de mensuração simplificada que provavelmente forneça informações similares às fornecidas pela base de mensuração preferida. Repetindo, ó, especificar uma abordagem de mensuração simplificada que provavelmente forneça informações similares às fornecidas pela base de mensuração preferida. Muitas vezes, você lá na empresa, você pode preferir usar critério A, critério B ou critério C, tá certo? Eu posso falar, não, essa base de mensuração para mim é melhor, é mais fácil, eu tenho acesso com mais facilidade, só que veja, às vezes você tem procedimentos que são mais simples, embora não seja o seu critério preferido, mas você tem procedimentos que são mais simples que fica mais fácil você utilizar. Então essa é uma consideração que a norma faz aqui, tá? Outro item aqui, ó, o item C. Então, como modificar a base de mensuração? Então, por exemplo, excluindo o valor de cumprimento de passivos e o efeito da possibilidade que a entidade pode deixar de cumprir esse passivo, então o chamado risco de crédito próprio, né? Então veja, ó, então essa norma, um dos itens que a gente tem é que ela pode explicar como eu vou ter que fazer essa mudança de metodologia, né? Ou seja, eu uso lá uma determinada base e vou mudar de base. Tá bom, como é que eu faço isso? Quais os critérios que eu devo considerar para isso? Então essa norma, nesse item, ele diz que a norma, então, ela leva em consideração esses fatores e aí a gente vai discutir isso daí ao longo da aula, tá bom? Bom, então aqui ele fala, então, esse item C aqui. Aqui, ó, veja que ele entra, então, a gente já começa basicamente a falar das chamadas bases de mensuração. Então, relembrando, pessoal, a gente tem o seguinte, você tem ativos e passivos, e esses ativos e passivos, eles vão ser reconhecidos, e para ser reconhecidos, eles precisam ser mensurados. Precisam ser mensurados com uma base específica, que nós vamos ver todas elas daqui para frente. Então essas bases específicas, elas podem ser não necessariamente aquelas que são as que eu mais gosto, mas a norma considera aquelas que você, em alguns casos, aquelas que são mais fáceis para você utilizar. Tá certo, pessoal? Então, essa base de mensuração é necessária, porque e a gente sempre utiliza. Às vezes, você lá na sua empresa, no seu escritório, você está fazendo lá determinado procedimento, você está atribuindo valor para aquele determinado procedimento, não tem nem a certeza de como aquilo está sendo feito, mas na essência aquilo está, ou seja, na essência você está utilizando uma base de mensuração que muitas vezes você nem sabe. Tá? Então, ao terminar essa aula, pessoal, vocês vão perceber que quando você faz efetivamente lá o seu lançamento, o seu registro, né? Então nesse caso você vai conseguir entender que você tem, digamos, procedimento específico, uma base de mensuração específica para reconhecer então esse procedimento. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Ó, então bases de mensuração. Então, a mensuração ao custo histórico, então, fornece informações monetárias sobre ativos, passivos e respectivas receitas e despesas, utilizando informações derivadas, pelo menos em parte, do preço da transação ou outro evento que deu origem a eles. Então, primeira coisa, pessoal, ele fala aqui custo histórico. O custo histórico é uma das bases de mensuração que a gente tem. Muitos ativos, eles são, digamos, efetivamente mensurados por esta base. Tá? Que é o custo histórico. Então ele diz aqui, ó, que esse custo histórico, então, ele fornece informação monetária de, né, dinheiro, efetivamente, sobre ativos passivos
receitas e despesas. Então ele fala aqui, ó, utilizando informações derivadas, pelo menos em parte, do preço de transação. Ou seja, quando você compra um determinado ativo ou assume, né, ou cria um determinado passivo, então o custo histórico, basicamente, ele vai utilizar algumas informações do momento, né, ou seja, no momento em que você efetivamente está utilizando aquele procedimento. Tá certo? Então, ele traz essas informações históricas aí desses itens, né? Ou seja, essas informações desse preço da transação, ou seja, o preço lá na data da sua aquisição. Nós vamos detalhar isso um pouquinho melhor. Ele fala aqui, ó, diferentemente do valor atual, o custo histórico não reflete as mudanças nos valores, exceto na medida em que essas mudanças se referirem à redução ao valor recuperável de ativos ou passivo que se torna onerosa. Bom, nós vamos ver aqui, pessoal, a diferença entre custo histórico e valor atual. Quando a gente pensa em custo histórico, este item ele diz assim, bom, o custo histórico não se modifica, a não ser que seja pelo reconhecimento de perda ou alguma coisa do tipo, tá? Quando você tem, por exemplo, um impairment. Bom, só que assim, quando você fala do valor atual, esse valor ele se altera, ele pode ser alterado. Por quê? Porque você vai ver no conceito depois, pessoal, que o valor atual é o valor que você teria de gastar, né, para adquirir determinado ativo ou passivo, se for o caso, no momento da aquisição, ou seja, esse momento considerando o fechamento do seu balanço, a data do seu reporte, enquanto que o histórico, né, o valor histórico, ele considera a data da operação lá atrás. Então, por exemplo, imagina que eu estou fechando o meu balanço em junho, estou fazendo, né, um balanço intermediário aí em junho, e eu tenho um determinado ativo, só a título de exemplo, que eu comprei lá em janeiro, paguei R$1.000 em janeiro, certo? Este ativo, se eu for repor este ativo, ou o valor atual dele no mercado, em junho seria, sei lá, 1.200. Então, tecnicamente, nós vamos ver algumas situações que o valor que deveria constar no meu balanço é 1.200. Isso se eu usar essa base de mensuração de valor atual. Então, essa é a diferença entre valor atual e valor histórico, como ele diz aqui, ó. Então, ó, diferentemente do valor atual, o custo histórico não reflete mudanças nos valores. O valor atual ele vai fazendo essas alterações. O custo histórico não, porque ele representa a operação na data da sua aquisição. Bom, então aqui a gente entra aí, ó, no chamado custo histórico, tá? Então, lembrando, pessoal, de forma geral, tá? O que é o custo histórico? É aquele valor que você pagou na data da operação, de forma bem simples. A gente vai entrar no detalhe, vocês vão depois ler a norma e ler o slide direitinho, mas assim, você vai ver que ele representa aquela operação mais, digamos, mais simples, tá? Ele representa, mais simples não, quer dizer, ele representa aquela operação que você fez na data da aquisição. Tá? Aqui não deixa de ser um procedimento simples, porque na data da aquisição você sabe efetivamente quanto pagou por ele. Aí ele diz aqui, ó, então o custo histórico de ativo, um outro detalhe, pessoal, ele vai separar aqui o custo histórico de ativo e passivo. Por quê? Porque nós temos duas situações. Quando eu adquiro um ativo, veja, ó, eu estou adquirindo um bem ou direito. Então eu estou pagando por esse bem ou direito. Quando eu estou assumindo um passivo, significa que eu estou recebendo algum recurso, tá? Seja ele financeiro ou não, e vou ter que pagar esse valor posteriormente. Então, por exemplo, se é um estoque, eu estou recebendo a mercadoria, eu estou criando lá uma obrigação, estou criando um passivo. E aí, mas eu estou recebendo um bem. Agora, vamos imaginar que eu estou fazendo um empréstimo, tá? Estou fazendo aí uma operação bancária e nessa operação estou recebendo dinheiro. Então, estou criando um passivo e esse passivo, então, ele é representado por dinheiro. E nesse caso, a gente tem então, digamos, a questão do custo histórico tanto para ativo quanto passivo e os outros valores também. Tá? Então, para outras bases de mensuração também a gente sempre vai ter uma diferença para ativo e passivo, que nós vamos começar a ver agora. Tá? Então ele fala aqui, ó, custo histórico de ativo é quando é adquirido ou criado, é o valor dos custos incorridos na aquisição ou criação do ativo.
compreendendo a contraprestação paga para adquirir ou criar o ativo, mais custos de transação. Então, pessoal, a gente já falou sobre isso várias vezes, já falei com você não só nessa aula aqui, mas como vocês já tiveram aula comigo em semestres passados, né? A gente já falou sobre isso, ó. Então vamos por partes. O custo histórico de ativo é quando é adquirido ou criado, né? Ou seja, quando você tem o ativo que você ou monta, prepara, né, constrói ou adquire. Tá certo? Tem uma diferença entre esses dois procedimentos, porque quando você adquire, então você tem a aquisição de uma única vez. Quando você está construindo, então esse ativo, esse valor, esse custo vai, digamos, sendo construído ao longo do tempo, tá? Então ele fala aqui, ó, compreendendo a contraprestação paga, então se eu paguei ele à vista, ou para adquirir ou criar o ativo mais os custos de transação. Então veja, eu tenho, muitas vezes, para adquirir um determinado ativo, eu tenho o próprio valor que eu estou pagando do ativo, mas eu tenho também outros custos que estão atrelados a esse ativo. Tá certo? Então veja, quando eu tenho essa base de mensuração de ativo, primeiro, para mensuração no custo histórico, ele pode ser o valor pago ou o valor que eu fui pagando ao longo do tempo para construir o ativo. Primeira coisa. Segundo, então ele pode ser, se eu adquirir de uma única vez, um valor à vista, tá? E pode ser os desembolsos que eu estou fazendo ao longo do tempo. Bom, isso se a gente for pensar no nosso ativo principal, mas nós temos que levar em consideração que normalmente eu tenho custos adicionais, tá certo? Eu tenho outros gastos que eu devo levar em consideração aqui para chegar nesses itens aqui no custo de transação. Isso para o ativo. Agora para o passivo ele fala assim, ó, custo histórico de passivo, quando é incorrido ou assumido, né? Em outras palavras, é o valor da contraprestação recebida para incorrer ou assumir o passivo menos custos de transação. Então vamos lá. Pensa num empréstimo. Você fez aí um empréstimo bancário e você tem lá um valor, você emprestou 100 mil reais, tá? E esses 100 mil reais você vai pagar 20 de juros. Então vejam, qual é o custo de aquisição? Então é o valor que eu recebi. Vejam aqui, ele fala aqui, ó, custo histórico é quando do passivo, quando é incorrido ou assumido, é o valor da contraprestação recebida. Então veja, se eu peguei um determinado empréstimo de 100 mil e digamos, entrou na minha conta corrente efetivamente 100 mil, então esse é meu custo histórico, porque é o valor que eu estou recebendo naquela data. Tá? Meu custo histórico poderia ser menor? Poderia. Digamos que eu fiz uma operação de empréstimo de 100 mil, mas por alguns motivos aí entrou na minha conta um valor menor. Olha o que ele diz aqui, ó. Então, custo histórico quando é incorrido ou assumido, é o valor da contraprestação recebida para incorrer ou assumir o passivo, menos o custo de transação. Então veja, eu tenho 100 mil menos o custo de transação, consequentemente eu tenho valores menores aí de registro, tá? Bom, então esse é o custo histórico que nós temos, né? Então para a gente avançarmos aí, pessoal, só relembrando, é o seguinte, então custo histórico é o valor que você paga na aquisição e quando você está falando de ativo ou de passivo, então efetivamente você tem aí uma diferença nesses critérios, tá? Como a gente está vendo ali, ó. Então quando o ativo é adquirido, criado ou quando o passivo é adquirido. Enfim, quando você assume esse passivo. Então esses daí são os itens que vão digamos assim, é o primeiro item que nós estamos considerando com relação ao chamado custo histórico, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, vamos lá. Ó, o custo histórico de ativo é atualizado ao longo do tempo para refletir. Aí ele fala se aplicável. Por quê? Porque não necessariamente cada um desses itens aqui vai ser efetivamente aplicável lá no nosso custo histórico, tá? Então, item A. Ó, o consumo da totalidade ou parte do recurso econômico que constitui o ativo. Então veja que entre parênteses ele coloca depreciação ou amortização. Ou seja, esse meu, digamos, imobilizado que eu tenho, ou esse intangível, se for o caso,
em alguns casos até investimento, que eu tenho lá depreciação ou amortização, eu adquiro ele pelo meu valor de custo, né, meu custo histórico, e ao longo do tempo eu vou, em tese, atualizando. Na verdade, essa atualização eu vou ajustando, porque a depreciação é a parte do custo que eu vou lançando no resultado. Para quê? Para fazer o confronto entre a receita e a despesa, para ajustar a minha expectativa de geração de benefício futuro. Tá certo? Então, é o que ele diz aqui nesse item A. Ó. Então, o custo histórico de ativo é atualizado ao longo do tempo para refletir se realizável, então, ou melhor, se aplicável. Ele fala aqui, então, depreciação e amortização. Item B, pagamentos recebidos que extinguem a totalidade ou parte do ativo. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, contas a receber. Eu tenho um item que eu devo receber de terceiros e ao longo do tempo eu vou recebendo esses valores, consequentemente, né, eu vou ajustando o meu valor porque eu estou recebendo até a finalização desse direito, né, até a finalização do valor que eu teria a receber, tá certo? Bom, o C, ele fala aqui, ó, o efeito de eventos que fazem com que a totalidade ou parte do custo histórico do ativo não seja mais recuperável. Então aqui, pessoal, ele está falando quando você faz o impairment. Então você tem um determinado ativo, esse ativo você espera obter retorno com ele, esse ativo ele tem a finalidade de retorno, porque senão não seria ativo, certo? Mas é assim, ao longo do tempo, pelo menos uma vez por ano, a gente precisa fazer então esse impairment. Eu preciso fazer esse registro, digamos, essa apuração, né, para ver se tem alguma perda ali provável, ou alguma perda efetiva. Se tiver essa perda, o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer essa perda automaticamente, isso vai diminuir, ou, como diz aqui o slide, vai ajustar o valor do meu ativo. Tá certo? Mas isso vai acontecendo ao longo do tempo, pessoal, porque eu tenho que fazer isso todos os anos, né? Todos os períodos contábeis eu tenho que fazer pelo menos uma vez. O outro item que ele fala aqui, ó, o item D, provisão de juros para refletir qualquer componente de financiamento de ativo, né? Então imagina o seguinte, eu tenho algum elemento de ativo que eu tenho um juros lá, tem um financiamento atrelado a esse ativo e eu tenho que reconhecer então esses juros e efetivamente a baixa desses juros, né? A baixa, ou dependendo do caso, o próprio reconhecimento desses juros, então ele vai atualizando aí o meu valor, meu custo histórico, tá certo? Então esses são itens aí que vão ajustando o custo histórico, ó. Isso por caso do ativo. No caso do passivo, olha o que ele fala aqui, ó. Então, o custo histórico de passivo é atualizado ao longo do tempo para refletir. Então, se aplicável, pode ver que aqui nós temos também mais 3 itens, mas aqui especificamente nós estamos falando de passivo, tá bom? Bom, o custo histórico de passivo, então vamos lá, item A. O cumprimento da totalidade ou parte do passivo, por exemplo, efetuando pagamentos que extinguem a totalidade ou parte do passivo ou satisfazendo a obrigação de entregar produtos. Ou seja, pessoal, então, se eu tenho um passivo, como que eu vou eliminando esse passivo? Como que, veja, eu fiz um empréstimo, fiz um financiamento, eu tenho o meu passivo, isso é feito via custo histórico, e como é que eu ajusto esse custo histórico? Pelos pagamentos. Então, à medida que eu vou pagando digamos, essa dívida, consequentemente, eu vou reduzindo lá o meu valor do passivo. Como diz o CPC, aqui eu vou ajustando o valor do meu passivo, tá certo? Né? Depois o item B. Ele fala assim, ó, o efeito de eventos que aumentam o valor da obrigação de transferir os recursos econômicos necessários para cumprir a obrigação, em tal medida que o passivo se torna oneroso. O passivo é oneroso se o custo histórico não é mais suficiente para refletir a obrigação de satisfazer o passivo. Ou seja, o que é o contrato oneroso, né? A gente vê isso lá no CPC 25. É quando você tem um contrato que, se você cancelar o contrato, fica mais caro do que você efetivamente manter aquele contrato. Só que quando você tem uma situação desse tipo, gente, o seu custo, né, o seu desembolso, a sua obrigação aumenta, tá? A sua obrigação passa a ser maior. Então, nesse caso, ó, voltando aqui, ele diz assim, ó, o efeito de eventos que aumentam o valor da obrigação, né? Ele fala de transferir recursos, tal, porque eu vou ter que pagar mais, eu vou ter que mandar mais dinheiro para esse terceiro.
Tá? Então esses casos aí são valores que eles vão ajustando, eles estão efetivamente, digamos, nesse caso do passivo oneroso, aumentando o valor do meu passivo. É um ajuste que a gente faz, não é uma, como se diz, uma reavaliação, mas é um ajuste que a gente faz por conta de esse passivo ele ter aumentado, né? Você tinha um passivo, você tinha uma dívida X e de repente essa dívida a gente chama de passivo de contrato oneroso, você surge ali um contrato oneroso e aí essa dívida aumenta. Então eu preciso refletir esse aumento dentro das minhas demonstrações, tá? E por último ali, ó, ele fala assim, ó, então provisão de juros para refletir qualquer componente de financiamento de passivo. Ele está usando o termo provisão, pessoal, mas a gente sabe que aqui no passivo, tudo bem, mas no slide aqui anterior do ativo ele também falava de provisão, mas esse não é o termo mais adequado. Aqui no passivo, sim. Por quê? Porque eu posso, digamos, fazer uma provisão, caso eu tenha juros, e aí nós estamos falando de provisão, uma possível, aí nesse caso um provável pagamento desse valor, posso reconhecer ele no passivo, que não deixa de ser um ajuste, né, no meu custo histórico. Porque o meu custo histórico eu posso ter reconhecido sem os juros e depois ter que, ao longo do tempo, pelo regime de competência, ir reconhecendo esses juros. Tá? Então esses são itens, pessoal, que digamos, são fatores que atualizam o nosso valor, o nosso custo histórico, tá? Seja de ativo ou seja de passivo. Bom, uma forma de aplicar a base de mensuração ao custo histórico a ativos financeiros e passivos financeiros é mensurá-los ao custo amortizado. Então, aqui nós estamos falando de instrumentos financeiros, tá? Quando você tem instrumentos financeiros, você precisa ajustá-los, né? Ou seja, você vai ter que amortizar esses instrumentos financeiros, esses passivos ou ativos financeiros, pelo que a gente chama de custo amortizado, tá? Eu falo aqui, ó, custo amortizado. O custo amortizado de um ativo financeiro ou passivo financeiro reflete estimativas de fluxo de caixa futuro descontados a uma taxa determinada no reconhecimento inicial. Ou seja, significa o seguinte, quando eu tenho meu custo amortizado, significa que eu fiz uma projeção, eu incluí lá uma determinada taxa de juros, e aí eu vou trazer isso a valor presente, eu vou descontar esse valor, tá? E aí sim eu começo então a fazer as amortizações. Esse é o chamado custo amortizado. Ele fala aqui, ó, tem até um errinho no slide aqui, mas ele fala, para instrumentos de taxa variável, então a taxa de desconto é atualizada para refletir mudanças na taxa variável. Quando você traz a valor presente, normalmente você está usando uma taxa, digamos, uma taxa flat, tá certo? É uma taxa fixa. Mas essa taxa pode ser variável. Você pode estar utilizando dentro de um determinado empréstimo uma taxa baseada, por exemplo, na inflação. Tá? E aí você tem mensalmente taxas diferentes. Então, quando você tem esse tipo digamos, de taxa para trazer a valor presente, então o que ele fala? Ó, então a taxa de desconto é atualizada, ou seja, essa taxa que você vai utilizar para trazer a valor presente, você tem que atualizar para refletir efetivamente, então, essas mudanças na taxa variável. E aqui por último ele fala assim, ó, o custo amortizado de um ativo financeiro ou passivo financeiro é atualizado ao longo do tempo, então para refletir mudanças subsequentes, tais como provisão de juros, redução ao valor recuperável de ativos, ativo financeiro, recebimento ou pagamento, ou seja, pessoal, então eu uso esses procedimentos justamente para fazer essas atualizações. Por quê? Porque eu posso ter provisão de juros, pode surgir um contrato oneroso, eu posso ter o impairment, eu posso ter vários fatores que vão fazer com que esses passivos ou esses ativos, eles tenham que ter o seu custo, digamos, seu custo de aquisição, né, o seu valor histórico atualizado, tá bom? Bom, aqui a gente entra então no valor atual, pessoal, mas nós vamos então fazer uma pausa rapidinha para tomar um café, tomar uma aguinha e aí então a gente volta em seguida para continuar com esse material e falando basicamente, já entrando aqui então no valor atual, tá bom, pessoal? Então, daqui 10 minutos, 15 minutos estaremos de volta aí para a gente continuar com essa aula, tá bom? Um abração, até daqui a pouquinho.